Vou introduzir um pouco da história da filosofia. O que vem ser uma vida? A filosofia se questiona muito querendo dizer o que vem ser uma vida boa. O que tem que fazer para ter uma vida boa? Qual é a vida boa que vale a pena ser vivida? Nessa pegada aqui de filosofia, o estoicismo é uma escola da filosofia do grego antigo, né, fundada pelo Zenão de Sítio, que começou a desenvolver esse pensamento de um pensamento mais livre, sem a preocupação de você estar amarrado à condição de vida, à riqueza. Naquela época realmente não existia a riqueza que nós temos hoje em dia, né? É diferente, o mundo era completamente diferente e a história, não só da filosofia como um todo, a história ela é histórica, ela se passa num período e muda, ela não é fixa, né? A filosofia ela é histórica. Então teve a história, o pré-socrático, né, o período pré-socrático que antecedeu, né, Sócrates, foi quando o Pitágoras, que começou a desenvolver a história da filosofia. Ele deu o significado de filosofia, que é amor pelo conhecimento, né? E ele começou a investigar. Então, naquele tempo, o homem ele não não interpretava a vida se não fosse pelo lado religioso e mitológico. A interpretação que o homem tinha do universo e do mundo era o que o mito dizia, né? Inicialmente pelos aqueles contos, né? Pela Ilíada, pela Heráclito, que foi um grande pensador da época, e contava, narrava os mitos, né? O mito de Gaia, o mito de Zeus, né? Poseidon. Então, era um momento de diversos deuses, né? Um politeísmo. Então, tinha Deus para tudo, da beleza, da água, do universo, né? Então, o homem, tudo que acontecia no mundo era explicado dessa forma, por alguma explicação mística. Então, o homem, ele conseguiu romper isso. Já no século VI, eles começaram a pensar sobre isso, que aquilo ali, aquela explicação mitológica e religiosa, não estava mais sendo suficiente para explicar os eventos naturais, né, da natureza. Né? Por que a gente existia? Por que viemos à vida? Qual o significado da vida? Por que viver? Né? Para que viver? E viver com prazo, como a gente... E outra coisa, o homem, o ser humano, foi a única espécie humana, né? O único animal, e nós somos um animal racional, mas somos um animal, biologicamente sim. Então o homem é o único ser humano que consegue raciocinar dos seus problemas, entendeu? Então veja recentemente, vamos só trazer para cá a pandemia, esse momento de pandemia, teu cachorro dormia tranquilo, ele não estava nem aí, aí a gente morria de medo de pegar o vírus, ser contaminado e não receber, o nosso corpo não agir de forma fácil para poder debelar aquele vírus e a gente ir embora. E milhares de pessoas ir embora. Entendeu? Então as pessoas começaram a criar bobagens, mas essa é a verdade, é a finitude do homem. Né? Nós somos um ser finito. E isso também angustia o ser humano, né? E mais ainda, saber que os nossos que a gente ama também são finitos, é mais complicador ainda. Então, saber que a gente realmente não vai mais ver um parente que morre, não vai mais ver um amigo, uma mulher, os filhos, isso para o ser humano é angustiante, né? Então, é nisso que vem as nossas dores, os nossos conflitos, os nossos dilemas, em função disso. Então, o estoicismo ele traz esse pensamento mais real, né, do presente da vida, para você tentar buscar meios para você viver com mais equilíbrio, com mais tranquilidade. Não é deixar a vida te levar, não é isso. Você ter consciência que tem problema de dois tipos. O problema do tipo 1, aquele que você pode interceder e resolver, aquilo, se profissionalizar, buscar conhecimento, saber algo, né? Você intervir onde o homem pode intervir naquele momento. E tem os problemas do tipo 2. Tu tá na rua, cai uma tempestade, você pode até pensar positivo, mas se tiver que vir e vai pegar. Vai me pegar no meio do caminho. Então não adianta eu pensar positivo. Se eu estiver no momento, numa tempestade,
onde chovendo, água, e a gente vê aí recente, né? E não é de hoje, isso é de sempre. Né, que você vê pessoas perdendo a vida por tragédias naturais que o homem não tem como suportar. A gente é mortal, é aquilo, volta ao mesmo tema. Então, o estoicismo ele vem justamente com esse objetivo. Você não se preocupar com coisas que você não tem como resolver. Então, choveu, o melhor que tem, está na rua, está num momento de dificuldade, é você buscar um abrigo para você realmente passar aquele período ali complicado. Não adianta enfrentar ele que achando que não, eu sou poderoso e eu vou chegar. Pode não chegar, pode até chegar, né? É o aleatório. Então, a gente tem que... E agora, as coisas que a gente pode resolver, por exemplo, a morte, por exemplo. Você pode pensar o que for, mas quando ela vem, né? E não tem jeito. E aquilo. Então também é importante também não pensar nela, porque aquilo. Se você ficar pensando nela, você não vive. É igualzinho, amanhã vai ser melhor, o ano que vem vai ser melhor. Não, trabalhe hoje, viva o presente, organize o que você tem que fazer, viva a vida presente. Se você se preparar, é bem provável que lá na frente você vai estar preparado para um novo momento. Agora, se você se ficar se angustiando, acreditando que, poxa, só vivendo o amanhã, sem viver o hoje, você não tem como ser. Buscar a felicidade, né? O eudaimonia, como dizia Aristóteles, como diz a filosofia, né? Buscar esse equilíbrio, para você realmente saber que a gente somos, né, datados, né, e finito num curto espaço. Então eu venho trazer alguns ensinamentos com relação a isso e vou falar um pouco desse livro do filósofo Luc Ferry, né, que eu vou abordar um pouco sobre ele, que é um livro espetacular. Eu já li umas 4 vezes e sempre pego para poder ler, porque é um livro brilhante, onde abre a nossa mente para ver como que a gente deve encarar a vida, né? A gente vê pessoas que se angustiam todo dia, pensando em coisas com medo da vida, com medo de ir à rua. Você vê a pessoa com síndrome do pânico. Então, se a gente realmente deixar se levar pelo medo, e é o medo que na realidade trava o ser humano. É o medo que trava o ser humano. Né? Eu vou usar ser humano para não dizer homem, porque podem pensar que eu só estou falando para o homem. Homem, na realidade, a filosofia fala o homem, um filósofo fala, é o homem. Não, é o homem e a mulher, porque é o ser, né? É o ser completo, tanto um quanto o outro. Muita gente até critica, já vi pessoas, na realidade, criticando um pensador, um professor, quando ele fala homem, mas não tá excluindo a mulher. Não, jamais, jamais. Homem e mulher é um ser humano, é o sapiens, né? Homem sapiens. Então é em função disso que usa só mas eu vou usar o ser humano para poder justamente conscientizar que todos, né? Então aquilo, um amigo uma vez me perguntou, né, porque na realidade ele tentou ler um livro de filosofia, alguma coisa de filosofia. Muitos amigos perguntam sobre isso, e quando tenta abrir um livro, acaba não entendendo nada que aquele livro quer dizer, com aquela escrita quer dizer, porque às vezes tem termos técnicos, né, termos que no senso comum as pessoas não conseguem absorver. Então, o que eu tenho a intenção de propor aqui é buscar uns termos mais comuns, né? Não tirando o brilhantismo do pensamento filosófico, que ele é clássico, que ele realmente tem suas particularidades, mas buscar um termo melhor para você entender o que vem a ser essa importância de uma vida filosófica. As pessoas pensam que o filósofo é uma pessoa arrogante, prepotente, sabedor de a resposta para tudo. Ele dá não, é um equívoco as pessoas pensar que o filósofo é aquele que sabe tudo. Não, o filósofo é aquele que não sabe nada. A principal frase de Sócrates, na realidade, é só sei que nada sei. É que ele não sabe de nada. Não está dizendo que não sabe de nada.